nosso Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, você vai marcar aí Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, eu quero parafrasear o texto também em Colossenses capítulo 2, verso 14, então abra o livro de Marcos, coloca algo para marcar aí, ou dobra a folha, depois você desdobra, cuidado para não rasgar, tá aí? Aleluia. E depois você vai para Colossenses 2,14. Aleluia, Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14. E depois nós vamos para Marcos 5, do 21 a seguir. Glória a Jesus. Eu pedi para você marcar Marcos primeiro, que é mais fácil, né, irmão? Aleluia. Glória a Jesus. Vou te dar 5 segundos para encontrar um. Glória a Deus. Para descontrair, né, irmãos? Pode se guardar, né, para piscar direito. Colossenses capítulo 2, verso 14. Aleluia. Como você já marcou Marcos, então nós vamos ler o Colossenses primeiro, que está sendo o texto. Você está procurando Marcos, já está marcado, é só virar aí o que você utilizou. Amém, meus queridos? Aleluia. Amém? Diz assim o texto. Sabe, você não encontrou, pega a carona aí com a pessoa que está do seu lado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus queridos? Colossenses capítulo 2, verso 14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do nosso meio, cravando-a na cruz. Vou repetir o texto. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, ou do nosso meio, cravando-a na cruz. Marcos 5, a partir do verso 21. Você já marcou, então vocês vão rapidamente encontrar o texto. Aleluia. Glória a Jesus. Marcos 5, 21 diz assim o texto sagrado: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e ponha-lhe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem lhe tocou? E olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus,
tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitindo que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e muitos que pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram com grande espanto. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, mas disse que ele desse de comer. E você pode se assentar glorificando e bendizendo o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Pastor, o que é que tem a ver o texto que o senhor leu de Colossenses capítulo 2 verso 14 com o texto que ora fora lido? Ora, para que você possa entender o contexto do acontecimento de Marcos do capítulo 2, do capítulo 5, do verso 21 a seguir, onde vai relatar a história de duas personagens antagônicas no gênero homem e mulher, a questão da mulher do fluxo de sangue, conhecida assim na Bíblia Sagrada, e de Jairo, um dos principais da sinagoga. Para nós entendermos Colossenses capítulo 2 verso 14, nós precisamos entender que este é um texto mal interpretado devido a uma doutrina conhecida no nosso meio como a doutrina da substituição, dizendo que a graça substituiu a lei, que Jesus veio e quebrou, acabou, anulou a lei, e começou-se o período da graça numa doutrina chamada dispensação ou dispensacionalista. Esta doutrina é uma doutrina, infelizmente, depois de estudar muito, depois de buscar o contexto da Bíblia Sagrada, o contexto etiológico, o contexto figurativo e até mesmo o contexto quando Jesus fala sobre parábolas, nós vamos entender que Jesus não aboliu lei nenhuma. A única lei que foi abolida por Cristo é a lei de sacrifício de animais, a lei de sacrifício de flor de farinha. Tudo que era sacrificado como físico, este é apenas os mandamentos que foram, aleluia, apagados, riscados, tirados do nosso meio, porque Cristo é o sacrifício perfeito de Deus enviado ao mundo para derramar o sangue para perdão dos pecados e salvação de toda a humanidade. Pastor, mas o texto de Colossenses está dizendo que a cela que era contra nós nas suas ordenanças, ele tirou do nosso meio. Aqui não está dizendo que ele anulou, aqui está dizendo que ele riscou, tirou do nosso meio e cravou-a na cruz, porque era contrário a nós. Mediante você já sabendo disto, agora nós precisamos entender o contexto de Marcos capítulo 5 do verso 21, quando o texto sagrado diz que Jesus está descendo em Cafarnaum. A Bíblia de cara já vai dizer que um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, ele vem correndo diante de Jesus, se prostra e diz: mestre, vai na minha casa e põe as tuas mãos sobre uma filha que eu tenho, porque ela está moribunda e já está quase morrendo, ela está à beira da morte. Aleluia, irmão. Naquele contexto de Jairo, quando o texto diz que Jairo era um dos principais da sinagoga, ser um principal da sinagoga não era muito fácil. Para ser um principal da sinagoga, a pessoa precisava conhecer todos os mandamentos, precisava conhecer todos
Jesus era chamado dentro da Galileia, em Cafarnaum, em Nazaré, de Rabi, de Raboni. Estavam chamando Jesus de Rabino, que é atualizado no nosso termo de hoje. E este Jairo também, ele era um rabino principal. É ele que fazia conhecer toda a nação, ou todo o povo do seu vilarejo, sobre a lei de Deus. Se por aventura algum rabino fosse passar um teste de rabinato e ele estivesse na fila, se ele se esquecesse de um mandamento, ele não poderia assumir o cargo de rabino principal. E Jairo passou no teste, e ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que estudar toda a lei, de dia e de noite, não tinha descanso. Ele tinha que estar sobre a lei, sobre os mandamentos de Deus, dia após dia, hora após hora, porque era ele que dentro da sinagoga era onde as crianças estudavam, era dentro da sinagoga que se discutia atos políticos, era dentro da sinagoga que se promulgava as leis contra a transgressão dos mandamentos de Deus. E quando alguém transgredia um mandamento, levava para a sinagoga. Então o rabino principal da sinagoga, ele escrevia um documento, ele escrevia uma carta contra aquela pessoa que pecou. Então ele ia julgar aquela pessoa, mediante ao que ele escrevia, ele pegava. Quando ele achava aquela pessoa inocente, ele então não assinava a carta. Quando ele achava aquela pessoa culpada, ele colocava a sua assinatura como principal da sinagoga, enviava para o Sanhedrin, que nós conhecemos como Sinédrio. O Sinédrio era constituído por 71 anciãos, e no período de Jesus, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes e cabeça do Sinédrio. Então, quando aquele principal lavrava aquela carta contra a pessoa que pecou, contra a pessoa que transgrediu o mandamento, ele levava para o Sanhedrin. Quando chegava no Sanhedrin com a carta, quando o Sanhedrin lia a carta em voz alta diante de todo o povo, eles pegavam aquela carta, gravavam a carta na porta do Sanhedrin, porque o Sanhedrin, irmãos, ele era um tribunal de julgamento. Os rabinos escreviam a condenação, mas quem executava a condenação era o tribunal maior de Israel, conhecido como Sinédrio e Sanhedrin no original. E isto aconteceu na vida desta mulher. Quando nós pegamos a atitude do que aconteceu com esta mulher, a Bíblia vai dizer que há 12 anos ela padecia com fluxo de sangue. E segundo a lei de Deus, em Levítico, quando alguma mulher era cometida de um fluxo de sangue, ela não podia, aleluia, andar por qualquer lugar, ela não podia mais deitar na mesma cama. Levítico capítulo 15, verso 26 e 27 diz assim: toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo seria como a cama da sua separação, e todas as coisas sobre que ela se assentar será imunda, conforme a imundície da sua separação, e qualquer que as tocar será imunda. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imunda até a tarde. E quando esta mulher acometeu deste ato há 12 anos atrás, quando isto aconteceu na vida dela, como é que era o processo, pastor? Quando a mulher ficava no período, vou dizer no grosso modo para você entender, quando ela ficava menstruada, ela esperava passar 7 dias, que é o período em que a mulher está neste processo. Depois do 7º dia, quando vai cessando este período de menstruação, só para você entender, parece chula a palavra, mas é o nosso contexto. Então ela passava 7 dias, não passava, se ela achava que era um momento de atraso, então ela contava mais 2 dias. Quando não passava, segundo a lei, ela tinha que procurar o maioral da cidade, procurar o maioral do vilarejo e falar para ele o que estava acontecendo. O que é que ele fazia? Ele mandava ela para casa e dizia para ela: fica 7 dias confinada, depois volta para a gente examinar. Passava 7 dias, ela não foi, aleluia, curada, continuou-se o fluxo de sangue. Então ele dizia: volta para tua casa e conta mais 7 dias. Daí já foi 21 dias, ela está impura, ela está imunda, não pode mais deitar com o marido, não pode sentar onde o marido senta, não pode comer no mesmo prato que o marido come, o marido não pode tocar em nada que ela tocou, porque segundo a lei ficava tudo impuro, ficava tudo maculado por causa da impureza, era imundície, não podia tocar. E aí quando não cessava no 21º dia, então quando ela
voltava e dizia: não cessou. Então ele lavrava o documento e dizia: espera na porta da congregação. Quando ela saía porta fora, ele pegava o documento, lia o nome dela todinho da pessoa e gritava: está com imundícia. Quando fazia isto, duas coisas ela podia fazer: ou ela ia para o deserto conhecido como lugar de refúgio, ou ela entrava dentro de casa, mas não podia de forma alguma sair de dentro da tua casa. Ninguém podia mais visitar. Imagine você ficar preso dentro de casa sem ninguém poder te visitar. Você querendo que o marido te aceite contigo, não pode. Você querendo que a tua filha te visite, não pode. Você querendo que teu pai te visite, não pode. Você querendo que aquela amiga do coração te visite, não pode. Porque a imundícia da lei estava escrito: não pode. Se tocar é morte, se tocar é contaminação. Só que quando nós vemos que a filha de Jairo tinha 12 anos, o texto está relatando que no dia que começou essa menstruação da mulher, no mesmo dia a filha de Jairo estava nascendo. Quando aquela mulher começou a ser cometida de uma maldição, a casa de Jairo estava sendo abençoada por uma vida que estava nascendo. A vida daquela mulher estava entrando em declínio para a morte. A casa de Jairo estava recebendo vida. Parece que a coisa é antagônica, parece que a coisa não está sendo bem explicada. Aleluia! Mas é isto aí, mamãe. Aí quando chega o período que a filha de Jairo cresce, havia um processo, aleluia, naquela época, quando as meninas de Israel, elas chegavam aos 10 anos de idade, ela precisava começar a se preparar para quando chegasse de 12 para 13 anos. Nos 10 anos ela era educada pela mãe, ela era ensinada pela mãe a temer a Deus acima de todas as coisas. Ela era educada pela mãe a ser uma boa esposa, ela era educada pela mãe a ser uma boa companheira, uma boa vizinha. Tito capítulo 2, verso 3, verso ao 5 diz assim: as mulheres idosas, semelhante que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dá vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A lava xandaraia, aos 10 anos ela tinha, as mães tinham que ensinar as moças quando estava 10 anos, porque na cultura judaica, aleluia, é diferente da nossa. Na cultura brasileira, a mulher chega à maioridade aos 21 anos, os homens aos 18, mas na cultura judaica, quando está de 12 para 13 anos, a mulher já começa, a menina, adolescente, já começa a ser vista como mulher, já começa a ser vista como alguém que será dada a casamento para alguém daqui a um tempo para frente, que não muito distante. A lava xandaraia. Então havia uma expectativa. Aí quando ela estava 10 anos, a mãe ensinava, os pais começaram a se preparar para 2 anos para frente, para fazer uma grande festa, porque daqui a 2 anos ela vai fazer 12 anos, e aos 12 anos para 13 acontece o Bat Mitzvah. O que é isso, pastor? Filha do mandamento. O que é filha do mandamento? Ela vai ser levada para a sinagoga para mostrar que ela aprendeu a ser moderada, casta, boa dona de casa, não maldizente, não dava vinho, que ela dava um bom testemunho. Então ela dizia tudo aquilo que o mandamento de Deus tinha para as mulheres, elas tinham que citar de cor. Quando ela passava no crivo, o Sanhedrin avaliava ela, o Sinédrio avaliava ela, dizia: passou no crivo, está liberada para ser boa esposa, está liberada para ser boa filha, está liberada para ser boa vizinha, está liberada para seguir a vida e casar lá na frente. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E agora você sabendo disso, você está entendendo agora Colossenses 2,14. Não é a lei de Deus, é o mandamento que dizia acerca da mulher do fruto de sangue. E sabe quem foi que lavrou a carta de condenação da mulher do fruto de sangue? Foi Jairo. Isso mesmo, o nome Jairo no hebraico quer dizer Iair. Se fosse para traduzir para o português, não era Jairo, seria Jair. Mas o português traduz
traduziu como Jairo, deixa como está é outra coisa. Só que o nome e aí, que é de Jairo, ele quer dizer no hebraico aquele que ilumina, porque e aí vem da raiz o, que quer dizer luz. Então ele tinha que ler a lei e trazer a luz da palavra de Deus para todo o povo. Por isso o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Acostumado ali, né? Glória a Jesus, aleluia. Estão ficando é chique. Então, para você entender o processo que esta mulher está passando, não é um processo muito simples, não é uma coisa muito fácil. Só que o texto diz que a primeira pessoa que vai de encontro a Jesus quando ele desce do barco foi Jairo, aquele que trazia a luz da Bíblia, aquele que trazia a luz da Torá, dos ensinamentos de Deus para o povo. Ele foi o primeiro a correr aos pés de Jesus. Irmão, ninguém é tão grande que não tenha que descer aos pés de Jesus. Eu sou pastor. Eu sou missionário. Eu sou presbítero. Eu sou missionária. Eu sou diácono. Ninguém é tão grande que tem que descer aos pés de Deus. Eu vi um pastor outro dia, eu fiquei até triste. Só não falei com ele, mas eu pensei. Ele falou assim que o púlpito é do pastor. Na hora eu pensei, irmão, porque eu não queria pecar, eu peguei na mente. Aí eu já pensei, põe nas costas dela para casa. Porque o púlpito é da casa de Deus, é de Deus. Aleluia, Deus. Púlpito não é de homem, é de profeta. É de atalaia. Ninguém é tão grande que não tem que descer aos pés de Jesus. E ele corre e diz: mestre, eu peço que o senhor vá na minha casa, porque eu estou com uma filha doente e ela está à beira da morte. Quando Jairo saiu, de tanto fazer diagnóstico de doença segundo a lei, ele já sabia que os minutos, segundos e horas da filha estavam contados. Oh Deus, Grande Deus. e ele foi insistindo com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, após o ouviu, foi com ele e o seguia uma grande multidão. Era para Jairo, como principal da sinagoga, todo mundo sabia quem era ele. Dizia: epa, multidão, abre alas que eu quero passar. Eu sou o principal da sinagoga. Não, a Bíblia diz que ele foi com Jesus. Não é nada, aí é conjectura. Ele foi atrás de Jesus, mas foi calado. Às vezes você não consegue falar. A luta, a prova, a situação tira as suas forças. Mas o negócio não é se não sai nada da sua boca. O negócio é se você está indo atrás de Jesus. Mulher, até quando estará sob efeito deste vinho? Não tenha tua serva por serva de Belial, porque até agora de amargura tenho falado com a minha alma. Porque a boca dela gemia. Não saía som da boca de Ana, mas ela estava agarrada ao limiar do altar, dizendo: Senhor, olha para o meu sofrimento, olha para a minha humilhação. A alma dela chorava e gemia, só os lábios mexiam, e o sacerdote não conseguiu discernir que era só os lábios. O lábio mexia, mas quem falava era a alma dela. Ainda que a tua palavra não saia da sua boca. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele disse que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é ele que, segundo Deus, conhece a intenção do pensamento do coração. Talvez você está com vergonha de contar o teu problema. Talvez você está sentindo tanta humilhação no que está acontecendo, que você diz: não vou falar nem para o pastor, ninguém pode saber. Mas nessa noite o Espírito de Deus já pegou o código da tua alma, já levou diante do altar do eterno. Ele me canta, está descendo aqui nesta noite e dizendo: apenas vem, apenas vem, apenas me segue, apenas me
mal a pior, a coisa não melhorou. Aí eu fui fazer umas pesquisas, uns estudos, que aproximadamente o que aquela mulher gastou em peso de moeda da época, se fosse somar hoje, ela teria gastado 800 mil reais e não teve sucesso. E detalhe, ela era casada. Imagine, o esposo acompanha a esposa de longe, não podia chegar de longe. Comida debaixo da porta, água no pé da cadeira. Imagina o sofrimento da família. Só que ela ouviu falar que Jesus, aleluia, estava passando por ela. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Irmão, Jesus já estava com o endereço certo. Casa de Air. Só que a mulher aparece no meio do trajeto. Aí você fica assim, mas peraí, fulano recebeu e hoje até nada. Irmão, ele está no trajeto. Não perca a oportunidade de se aproximar dele quando ele vai para a casa do irmão ou da irmã. Porque a bênção diz respeito a todo aquele que nele crê. Ele diz que todo aquele que a mim vier, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Claro que é nós que vamos a Jesus, mas ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma. Aleluia, meu Deus! Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz assado. Nenhuma. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Apenas se aproxime dele. Arasto, que manda sede a face. E a Bíblia diz que a mulher vem, e ela já vem profetizando. Se fosse hoje alguém ia dizer: mas fulano está doido, conversando sozinho. Ela veio conversando sozinha. Se eu tão somente tocar, ela não veio, não, com certeza não. Ela já veio, ela não gastou 800 mil, já não tinha mais nada. Era a última, ela foi por tudo ou nada. Ela foi por tudo, não tem mais para onde correr. Se me pegar na multidão, sem eu tentar a última chance, vão me apedrejar. Porque a lei dizia assim: se fosse pega fora de casa ou fora do arraial, apedrejada até a morte. É o dia do encontro da morte com a vida. Ela não queria saber se alguém ia gritar: olha, imunda! Não, ela já foi profetizada. Se eu tão somente tocar, eu serei. Pretérito do perfeito ativo. Eu serei curada. Será que eu vou ser? Será que eu vou receber? Será que vai acontecer? Ela diz: eu serei. O problema nosso é que a gente quer ver para crer. Ela já creu antes de ver. Aleluia! A Bíblia diz que o crente não anda por vista, mas por fé. Glória a Deus! Para de enxergar o problema. Creia no milagre do problema. Na solução do problema que está na mão dele, Jesus. Aí ela vem, arrastando entre a multidão e toca. Ela disse: eu somente toca, eu não quero pegar, amassar, eu não quero ficar palpando ele. Se eu somente toca, pode ser até na hora da veste, eu serei curada. Só que o texto que traduz veste, na nossa cultura a gente pensa, e quando agora o filme está até ajudando um pouco, trazendo um pouco da cultura da época, está até ajudando um pouquinho. Só que está faltando uns detalhes que os filmes, não é de Macedo, ainda colocou, ele está usando. Mas nos filmes ele não colocou não, ele está até usando. Ele não é judeu, então ele não congrega de sinagoga, está usando errado, porque ele não sabe nem para que serve. Ela não tocou, não foi nas vestes, irmão. Foi no talite. O talite era um chale de oração que Deus ordenou para todos os judeus em Números capítulo 15, do verso 37 a 40. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Deus ordenou que eles colocassem
na orla dos seus mantos, dos seus talit. O talit era um saio de oração que ele jogava por cima da vestimenta, como se fosse uma toalha de mesa com 4 pontas. Aí tinha um jeito de enrolar e você jogava por cima. Nas 4 bordas, Deus mandou colocar 4 cordões azuis, simbolizando a providência dos céus. Em cada cordão tinha 5 nós. 4 cordões simbolizavam a lei de Deus, adorar, que é Gênesis, Êxodo, Número e Deuteronômio, os 4 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco, que no hebraico é Rumash, as 4 palavras da lei de Deus. E esses 5 nós simbolizavam a vida dos 5 evangelhos. E Deus disse: quando colocar na orla das suas vestes aqueles cordões, era conhecido como tzitzit. Quando coloca o tzitzit, quando a mulher diz: eu vou tocar no tzitzit, por quê? Porque em Números capítulo 15, do 37 ao 40, diz que quando Israel, o povo de Israel, colocasse por suas gerações, até hoje tem judeu messiânico, que conhece Jesus como Salvador, judeu ortodoxo, judeu moderno, judeu, as 4 classes, até hoje tem, até hoje usa, porque foi mandamento perpétuo de Deus. Aí, cada nó, diz o texto, que era para fazer lembrança dos mandamentos, para que eles nunca pecassem contra Deus e fossem santos. Aí disse: eu vou tocar na palavra. Aleluia, Deus. Quando ela toca no tzitzit de Jesus, o poder da palavra. Foi entrando de fora para dentro. Entrou no interior do corpo dela, foi passando pelo sangue, foi passando por toda a estrutura óssea dela, foi entrando dentro do ventre, do útero dela, foi nas tropas, foi entrando e foi arrancando, foi secando aquele sangue. Eita glória. Secou-se como se nunca tivesse tido menstruação. Aí ela sentiu a virtude. E Jesus disse: opa! Parou! Quem me tocou aí? Disse: Senhor, o senhor tá, é o sol, né? Tá sol, o senhor não colocou o talite por cima, tá sol, tá todo mundo te apertando. Não. Quem me tocou, eu senti que de mim saiu virtude. A palavra virtude ali que o grego usou é dunamis, que é o poder de uma bomba. Quando ela tocou, uma bomba explodiu e destruiu a enfermidade dela. Porque ela conhecia a profecia, irmão. Pastor, tinha uma profecia rabínica no período de Jesus, que para identificar o Messias, que está em Malaquias 4:2, diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerro do Salvador. O Salmo 107:20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da condenação. Isaías 53, o verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ela conhecia a profecia, e os rabinos diziam que quando o Messias se manifestasse, ele ia trazer salvação, cura, libertação debaixo das asas dele. De Malaquias 4:2. Aí, mas não entendi. Por que, irmão? Isso é lindo. Porque a palavra asas aqui do Malaquias, falando do Messias, é canaferra. Canaferra significa orla ou borda. Entendeu, não? Ela tocou nas asas, na orla e na borda. Só que canaferra, que o português traduziu como veste,
e nós já explicamos que é um tzitzit. Esse canaferra, ela tem a raiz de canafar, e canafar quer dizer ser removido, empurrado para longe. Aleluia. Vou repetir. Canaferra tem uma raiz que significa canafar, que quer dizer ser removido e empurrado para longe. Aleluia. Aquela mulher se aproximou com medo de ser apedrejada, mas foi na última tentativa. Quando ela tocou nas asas do canaferra de Deus, o canaferra chegou na enfermidade dela e foi empurrando para longe. Empurrando, 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 empurrando. Vou te ensinar a palavra hebraica. Fala canaferra. Canaferra. Canaferra significa empurrando. Fala para o teu irmão, para a tua irmã. O canaferra de Deus entra na tua casa hoje. O canaferra de Deus entra na tua história hoje e vai empurrar o problema para longe. Vai empurrar a morte para longe. Vai empurrar a tristeza para longe. Vai empurrar o mal para longe. Vai empurrar a sepultura para longe. Vai empurrar o diabo para longe. Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar. Jesus Cristo disse, aleluia, em Lucas capítulo 16, Jesus Cristo disse, esta é a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a congregação dele, Jesus estava dizendo que a congregação dele vai empurrar o inferno para longe. Não é o inferno que empurra a igreja, é a igreja que empurra o inferno. Empurra, 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 empurra. Recebe, recebe, recebe. Ele está empurrando, ele está empurrando. A tua enfermidade vai sair agora. Ele está empurrando a enfermidade para longe. O problema vai sair agora. Recebe, recebe. Dá glória para Deus. Dá glória para Deus. Vou encerrar. Quando ela toca nas asas do Messias, ela toca no canaferra. Aleluia. Aí ela começa, oh glória, a entender. E aí quando Jesus disse, irmãos, todo mundo sabia quem era ela. O nome dela estava no papel lá do Sanhedrim. O nome, o que tinha, quando começou e o estado que estava. Separada da sociedade. Aí a Bíblia diz assim, que logo que secou a fonte do seu sangue e sentiu do seu corpo, já está curada daquele mal. Aí eu acho a palavra curada, que o grego vai trazer para iatai, é a mesma expressão do aramaico que é tetsiat. Tetsiat quer dizer curar e reparar. Aleluia, Deus. Curar e reparar. Só que o Tetsiatai, ele tem uma revelação maior do que o Iatai do grego. Por quê? Porque o Iatai do grego fala que era curar e reparar. Mas o Tetsiatai do aramaico diz que é curar de uma doença física e espiritual. Por isso Jesus disse, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Vai para ser curada deste teu nome. Porque a doença que ela estava passando quando começou se tornou algo espiritual. Porque não podia mais ir para a sinagoga, não escutava mais a lei de Deus, ninguém pregava mais para ela, ninguém visitava ela. E aí, como é que fica o psicológico da pessoa? Aquilo afligiu a alma dela. Quando o Iatai de Deus chegou, foi no corpo dela e... Eu não te disse que primeiro entrou? Quando entrou foi curando o corpo, quando saiu foi limpando a alma dela. Aí o texto diz que ela temendo e tremendo, declarou para Jesus toda a verdade. Claro que ela contou, ó Jesus, eu passei isso, veio esse aí, o Jairo, escreveu, ele tinha que fazer isso mesmo, ele escreveu, e o documento está lá. E já está olhando aquela situação, sabendo quem era a mulher.
Aí chega alguém correndo e diz: Jairo, já era. Incomoda mesmo mais não, sua filha morreu. Acabou. Aí Jesus olhou e disse assim: Jairo, não temas, crê somente. Aleluia. Glória a Deus. Olha que lindo. Jairo, não temas, crê somente. Quem veio trazer notícia não acreditava mais no milagre. E Jesus disse: creia somente, porque a menina não está morta, ela dorme. Porque para o judeu, irmão, morrer é dormir. Ela morreu. Ele sabia que Jesus estava falando, realmente ela morreu. Mas não acredita no homem que está falando. Porque quando Jesus disse assim: não temas, crer somente, o texto aramaico diz: Lo tedihal barhu hainen, que quer dizer: não fique apavorado, tenha fé sozinho. Deus, aleluia. Vou repetir: Lo tedihal barhu hainen, não fique apavorado, Jairo, acredite sozinho. Vocês não estão acreditando? Creia você. Não dependa do teu irmão para crer no milagre. Não dependa do pastor para crer no milagre. Não dependa de homem para crer no milagre. Se quem está com você não acredita no teu milagre, Deus está dizendo: acredite em você sozinho. Porque Deus, você crendo, eu vou fazer um milagre para a glória de Deus. Acredite, 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 acredite. Não importa se ele não crê, não importa se ele não crê, acredite em você. Ah, minha esposa não está, meu esposo não está, minha filha não está, meu filho não está, não interessa. Se você está, acredite. Se você crê, acredite. Não vai dar certo não. Não estou nem aí para você. Eu acredito. Aleluia, Deus. Ai, azul. Da manto da braca da vassaia. Narabaderrestia. Aí quando Jesus chega, viu a multidão chorando e lamentando. Aí a Bíblia diz que Jesus disse a ela: ela está dormindo. Ela não morreu. E eles riram de Jesus. A Bíblia diz que riram dele. Sabe o que ele fez? Pedro, Tiago, João, irmão Tiago, Jairo, pega a tua esposa aí, vem. E os que deram a notícia a Jesus, fecha a porta na cara deles. Ô pastor, que isso, pai? Jesus só vai chamar quem crê. Aleluia. Olha Deus. Quem não crê, não vai nem ver, irmão. Quem está rindo de você que vem para a igreja, para os cultos, eu estou com pena dele. Estou, irmão, estou com pena dele. Porque na hora que o teu milagre acontecer, ele vai ver. Você não vai precisar falar, ele vai ver. E a Bíblia diz que Jesus pega o pai e a mãe da menina, os que levou com ele, fechou a porta e disse: Talita cumi. Não, pastor, é comi, não é comi, irmão. Não é comida alimentar, não é porque a língua era mais, é Talita cumi. Que quer dizer, aí o português traduziu: menina, a ti te digo, levanta-te. Só que a palavra comi, que levanta-te, ela quer dizer também realizado. Jesus disse: Talita, está realizado. Ah, não, irmão, eu estou fraco demais para explicar, hein? Eu estou ruim para explicar. Jesus, me ajude, me deixa sozinho não, Jesus. Isso aí eles não estão entendendo não. Irmão, quando Jesus pegou na mão da menina e falou: menina, eita menina, já está realizado. Por que você está deitada ainda? Por que você ainda está com sono? Levanta, minha filha. Levanta. Jesus pega na tua mão hoje e está dizendo comigo: levanta, levanta. Teu lugar não é prostrado. Jesus não tocou em você para você andar prostrado. Ele está dizendo: levanta, minha filha. Levanta, meu filho. Eu já peguei na tua mão. Você já levantou a mão para mim. Eu já peguei na tua. Ele
aqui. Aí quando ela se levanta, olha, parece um descabimento. Tem que entender, presta atenção. Jesus falou para o pai e para a mãe assim, olha, não conta para ninguém. Uai, aí não dá não, Jesus. Está todo mundo lá fora, como é que eu não vou contar para ninguém? Não precisa contar não, irmão. Quem viu vai ver. Quem viu vai ver. Está lá fora esperando você sair daqui. Está lá no portão da tua casa esperando a tua rua, esperando você passar com sonho de coruja, língua de fofoqueiro, mas o teu milagre tu vai levar e ele verá. Fala para ele, vamos ver o teu milagre, vamos ver a tua vitória, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí Jesus diz assim, ó, dá ela de comer. É isso, pastor, entendi não. Não, quando que começou a doença da menina, não sei. Mas quando nasceu, eu sei. Só que o tempo que ela ficou doente, tem doença, irmão, que tira a fome, tira o desejo, tira o paladar, tira o olfato, você perde o desejo, o prazer de comer. Tudo é ruim, o que entra, sai. Ele disse, não é milagre? É, então alimenta ele. Ah, só uma que entendeu. Meu Deus. Alimenta o teu milagre, meu. Alimenta o teu milagre. Como pastor crento? Como pastor crento? Porque se você crê alimentar o seu milagre crento, você vai pegar na mão dele e sair com ele pela porta. E lá fora eles verão. Aí disse. Vocês lembram que eu expliquei que de 12 para 13 anos ela ia fazer o Bat Mitzvah? E com 2 anos, quando ela era ensinada pela mãe, tinha que dar-se a festa do Bat Mitzvah. E sabe quem levava o convite? O pai da menina pegava o convite, ele tinha que convidar os 70 anciãos do Sanhedrin. Aí ele, agora o desespero dele era, ajuntei dinheiro para fazer a festa, a menina vai morrer. Só que o dinheiro estava depositado para a festa. Crente, quando quer fazer festa, irmãos, ele vai fazer. Se ele acredita, Jesus falou, está realizado. Você entendeu, pastor? Jesus diz, está realizado. Não era só a ressurreição dela, a festa do Bat Mitzvah dela estava realizada. Ele pega agora um papiro, não tinha papel ainda. Ele pega um pedaço de papiro de pergaminho e escreve: festa do Bat Mitzvah da minha filha. Coloca ao Sanhedrin. Ele pega aquele papel, rola bonitinho, amarra um laço vermelho e vai para o Sanhedrin. Só que tem um detalhe: o mesmo que escreveu o convite para o Sanhedrin é o mesmo que escreveu a carta de condenação para a mulher. Ele esqueceu da carta. E tem detalhe: a carta era fixada na porta até a pessoa ou ser curada, ou ser apedrejada, ou morrer da doença. Aí o que ele fazia se ela fosse apedrejada, se ela não fosse curada? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá no Sanhedrin, chegar na porta, pegar o pincel dele e no nome dela, na condenação dela, aí riscar. E riscando a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Cultura judaica. Ele esqueceu. A mulher foi para casa feliz, ele feliz. Ele assina o documento de convite e vai rindo para o Sanhedrin. Quando ele chega assim, ó, olhando. Aí já é conjectura minha, tá? Só para você entender. Porque ele, ninguém podia tocar, só ele, foi ele que escreveu. Aí ele chega, ele vem alegre, vai ter o Bar Mitzvah da minha filha. Aí ele chega na porta e fala assim, ó, sem olhar, isso é conjectura minha, tá? Só para a gente entender onde que a coisa chegou. Ele bate na porta sem olhar. Quando ele espera Anás e Caifás abrir a porta do Sanhedrin, que eram os maiorais do 71, ele levanta a cabeça, porque não podia olhar para o sacerdote, irmãos, assim, não, tinha que olhar no olho do sacerdote. Aí quando ele levantou o olho esperando a porta abrir, o documento da mulher, ele pega o convite, coloca no sítio dele
arranca. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Rasga tudo. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo. Quando eles abrem a porta, porque o maioral do Sanhedrin, ele não podia abrir a porta e fazer assim, porque alguém poderia furtar o documento do maioral da sinagoga e ele não ia saber se a pessoa foi condenada ou se ela foi absolvida. Então, se alguém tirasse, ele não saberia. Então, ele tinha que, toda vez que ele abria a porta, ele não abria olhando para a pessoa, ele abria procurando o documento. Quando ele abre procurando o documento, cadê o documento? Aí, em vez de Jairo levantar o documento para ele está pisando na condenação que era da mulher, e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo da planta dos nossos pés. Aí ele levanta o convite e diz: vem para o batismo, vem para a festa. Aí ele pergunta: mas cadê o documento? Já foi arrancado e cravado, pisado, anulado. E a história é essa: não haverá morte, não haverá condenação, porque havendo Jesus tirado o que era contrário à nossa natureza, ele cravou na cruz. Não é a lei não, irmão, é o que era contra a condenação. A lei tem que ser cumprida, o mandamento tem que ser cumprido, mas a condenação do mandamento, ninguém mais morre por apedrejamento porque adultera. Agora, se blasfemar contra o Espírito de Deus, cuidado, aleluia. Mas tudo a lei consuma na pessoa de Cristo. Ele consumou a lei não para ser desfeita, mas para ela ser cumprida, para ela ser praticada. Mas a ordenança da morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhama? Aleluia. O aguilhão da morte é o pecado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus disse: onde está, inferno, a tua vitória? Porque a morte foi tragada na vitória. Se coloque sobre os seus pés e vamos orar. Alava sua manto, lava cheia, orienta, labra, calaba, xandaraia. Eu estou sentindo nesta noite, se você acreditar na palavra de Deus, não no pregador, mas na palavra de Deus, o milagre não vai acontecer, a vitória não vai chegar, ela já aconteceu, ela já chegou para a glória de Deus. Levanta a tua mão, começa a orar, começa a celebrar, é noite de celebrar, foi riscado, o anjo já riscou, é festa, é festa, é festa. Recebe em nome de Jesus agora, meu Deus e meu Pai, tudo que era contrário à vida dessa pessoa, a casa dessa pessoa, arranca agora, arranca do meio agora, arranca do meio agora, porque o Senhor já acabou a condenação na cruz do Pai. Recebe, recebe, recebe em nome de Jesus Cristo, recebe a libertação de Deus, recebe a cura da enfermidade, recebe o Espírito Santo de Deus agora, recebe a alegria do Espírito, recebe, 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 em nome de Jesus Cristo. Angústia, tristeza, condenação, sai, 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 já foi arrancado das suas ordenanças, sai, 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 pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Cristo. Toda maldição foi quebrada, todo mal foi quebrado, bruxaria, feitiçaria, macumbaria, sai, 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 sai toda a maldição da casa, sai do casamento, sai do emprego, sai da escola, sai da faculdade, sai da família, sai da saúde, sai, 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 já foi arrancado. Ele tomou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas para vós que tremeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação entrará debaixo das suas asas. Ele